sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña e enderezou mis passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem o que se desviam para a mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amém, Jesus? Amén, Jesús. Pode sentar e louvar a Deus, igreja. Puede sentarse y alabar al Señor. Glória a con los Jesus aplausos. Cristo. Aleluya, gloria a Glória a Dios. Deus, glória a Deus. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, eu li estes versículos da palavra de Deus, yo leí estos versículos de la palabra de Dios porque, meus irmãos, porque, mis hermanos, a minha vida também está enquadrada nestes versículos. mi vida también está enmarcada en lo que dicen estos versículos. Esperei com paciência no Senhor, Esperé con paciencia en Jehová e Ele ouviu o meu clamor. y Él escuchó mi clamor. Porque, meus irmãos, ¿Por qué, mis hermanos? no passado eu não conhecia esta palavra maravilhosa. En el pasado yo no conocía esta palabra maravillosa. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, já desde meu nascimento, ya desde que yo nací, eu fui um filho rejeitado pelos meus pais. yo fui un hijo rechazado por mis padres. E quando nasci, meus irmãos, Y cuando yo nací, hermanos, eu fui entregue a um convento de freiras, yo fui entregado a un convento de monjas, aonde, meus irmãos, eu seria criado por aquelas freiras. a donde, mis hermanos, yo tendría que haber sido criado por aquellas monjas. Se não chegasse, meus irmãos, os 6 dias e alguém interessasse pela minha vida, Si en el transcurso de 6 días no había alguien que se interesase por mí, então aquelas freiras iam me criar, meus irmãos. entonces yo tendría que ser criado por aquellas monjas. Mas no 5º dia, Mas al transcurrir el 5º día, apareceu um casal que se interessou pela minha vida. apareció una pareja que se interesó por mí E me pegaram para criar. y me agarraron para criarme. E aquele casal era espírita de mesa branca. Aquella pareja eran espiritistas de mesa blanca, O chamado Evangelho de Allan Kardec. el llamado Evangelio del Diablo. E aí, meus irmãos, eu fui criado naquele lar espírita. Y ahí, hermanos, yo me crié en ese medio, en aquel hogar espiritista. Aos 12 anos de idade, Cuando yo tenía 12 años de edad, meu pai passou uma dificuldade muito grande. mi padre tuvo una dificultad demasiado grande. Vendeu tudo que nós tínhamos. Tuvo que vender todo aquello que nosotros teníamos. E este casal que me criou, Y esta pareja que me crió, eles têm uma filha legítima, ellos tienen una hija legítima. que estava muito bem de vida. Ella estaba muy bien de vida. E ela nos levou para morar no fundo da sua casa. Y ella nos llevó para que nosotros viviéramos en el fondo de su casa. E a minha irmã, irmãos, Y mi hermana, hermanos, ela tinha seus filhos. ella tenía sus propios hijos. Mas eu, como mais velho, Mas yo, como el mayor, avantajado na idade do corpo, los ganaba a ellos en edad y en cuerpo. eu batia nos meus sobrinhos. Yo les pegaba a mis sobrinos. E meu cunhado, meus irmãos, Y mi cuñado, mis hermanos, ele corria em cima de mim para me bater. él corría atrás de mí para pegarme. E eu corria, meus irmãos, e ele começava a me maltratar. Yo corría a mis hermanos y él me agarraba y comenzaba a maltratarme. Ele dizia que quando eu crescesse eu seria um bandido, Él decía que cuando yo creciera yo iba a ser un bandido. seria um assassino. Yo sería un asesino. E ele começava a me maltratar. Y él comenzaba a maltratarme. A minha mãe, mesmo sendo uma mãe de criação, Mi madre, aunque ella solamente me había criado, ela ouvia aquelas palavras e começava a chorar. ella escuchaba aquellas palabras y comenzaba a llorar. E ela saía para fora Y ella salía para afuera e ele estava me maltratando. y él estaba maltratándome. Então minha mãe dizia para ele: Entonces mi madre le decía, não maltrata o meu filho assim. no maltrates a mi hijo de esta forma. Mas ele dizia: ele vai ser um bandido, Mas él contestaba, este va a ser un bandido. ele vai ser um assassino. Este va a ser un asesino. Mas o interessante, meus irmãos, Mas lo interesante, hermanos, é que a minha mãe era espírita de mesa branca. es
mi madre, siendo espiritista de Mesa Blanca, ela poderia dizer também que eu seria um espírita quando fosse adulto. ella también podría contestar que yo iba a ser un espiritista cuando yo fuese adulto. Mas ela não dizia assim, meus irmãos. Mas ella no contestaba de esa forma, mis hermanos. Ela levantava as mãos para o céu, Ella levantaba las manos para el cielo, com seus olhos cheios de água. con sus ojos llenos de lágrimas, E ela dizia, eu tenho fé y ella decía, yo tengo fe, que meu filho vai ser um pastor, que mi hijo va a ser un pastor, um pregador da un predicador de la palabra de Dios. Aleluya. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluya. Irmãos, irmãs, Hermanos y hermanas, e o tempo foi se passando. y el tiempo fue pasando. Aos 17 anos de idade, A los 17 años de edad, nós mudamos para a cidade de São Paulo. nosotros nos fuimos para la ciudad de San Pablo. Eu, meu pai e a minha mãe, Yo, mi padre y mi madre, aonde meus irmãos, a donde mis hermanos, aquela profecia que meu cunhado dizia também, aquella profecía que mi cuñado decía también, veio acontecer na minha vida. vino a pasar conmigo. Eu passei a ser um drogado, meus irmãos, Yo pasé a ser un drogadicto, mis hermanos, um cachaceiro, meus un irmãos, borracho, mis hermanos, e dei muito desgosto a meu pai e a minha mãe. y di mucho disgusto a mis padres. Mas o próprio Deus, meus irmãos, Mas el propio Dios, mis hermanos, Ele nunca permitiu Él nunca permitió que eu roubasse alguém ou matasse. que yo robase a alguien o matase a alguien. Em São Paulo eu fiquei até os 23 anos de idade. En San Pablo yo me quedé hasta los 23 años de edad. Quando nós mudamos para a cidade de São José do Rio Preto, Cuando nosotros nos mudamos para la ciudad de San José de Río Negro, ali, meus irmãos, eu vinha conhecer a minha esposa. ahí, mis hermanos, yo vine a conocer a la que hoy es mi esposa. Eu me casei, Yo me casé, construí um lar, construí un hogar, uma família, una familia, 3 filhos. 3 hijos, E um dia, meus irmãos, y un día, mis hermanos, eu cheguei em casa do meu trabalho yo llegué a casa de mi trabajo e a minha esposa estava queixando de uma forte dor. y mi esposa se estaba quejando de un dolor muy fuerte. Eu disse, vamos à farmácia. Y yo le dije, vamos a la farmacia. Ela tomou uma injeção, A ella le colocaron una inyección, uns medicamentos que levou para casa, le dieron unos medicamentos para llevar a casa, mas de nada adiantou, meus irmãos. más de nada sirvió. Aí, meus irmãos, esta enfermidade chamou a atenção de um vizinho. Ahí, mis hermanos, esta enfermedad llamó la atención de un vecino nuestro. E o vizinho veio saber o que estava acontecendo. Y el vecino vino a saber qué era lo que estaba pasando. E eu disse à minha esposa que está com uma dor muito forte. Y yo le dije, es mi esposa que está sufriendo un dolor muy fuerte. Ele disse, então eu vou levar o senhor no lugar que eu vou. Entonces él dijo, yo lo voy a llevar a usted a un lugar que yo voy. Lá tem curado muitas pessoas. Allá han sanado muchas personas. Eu disse, então nós vamos. Entonces yo le dije, nosotros vamos. Quando foi a noite, meus irmãos, Al llegar la noche, hermanos, ele passou na minha casa. él pasó por mi casa, E a sua esposa. juntamente con su esposa. E eu e a minha esposa fomos. Y yo con mi esposa fuimos. Pela primeira vez na minha vida, Por la primera vez en mi vida, quando eu me deparei, eu estava na frente de um terreiro de macumba. cuando yo me di cuenta, yo estaba al frente de un lugar donde hacen macumba. E ali, meus irmãos, nós entramos Y en ese momento nosotros entramos para receber o chamado passe que cura. para recibir aquel llamado pase que sana. E ali, meus irmãos, um espírito falou comigo. Y ahí, mis hermanos, un espíritu habló conmigo, E eu tinha dom para trabalhar ali também. que yo tenía el don para trabajar en aquello mismo. E ali, meus irmãos, fomos embora para casa. Y después, mis hermanos, nos fuimos hacia nuestra casa. E eu esqueci daquelas palavras. Yo me olvidé de aquellas palabras que me habían dicho. Mas passados uns 2 dias, Más transcurridos 2 días, eu lembrei de perguntar à minha esposa, yo volví y le pregunté a mi esposa, e a sua enfermidade? ¿dónde está tu enfermedad? Ela disse, não sinto mais. Ella me dijo, ya no la siento. Eu estou curada. Yo estoy sanada. Eu disse, esse lugar então é bom. Entonces yo le dije, este lugar es bueno. Nós vamos frequentar. Nosotros vamos a ir seguido. Irmãos, começamos a frequentar. Vamos a ir seguido a aquel lugar. Com 25 dias, meus irmãos, Cuando transcurrieron 25 días, eu já estava recebendo todo tipo de espírito. ya yo recibí en mi cuerpo todo tipo de espíritu. Porque para
eles existem muitas maneiras de espírito. Porque para ellos existen muchas clases de espíritu. O espírito do bem e o espírito do mal. El espíritu del bien y el espíritu del mal. Mas tudo é o diabo para enganar, meus irmãos. Mas todo eso hace el diablo para engañarnos, hermanos. E ali nós trabalhamos mais ou menos uns 3 meses. Allí nosotros trabajamos aproximadamente 3 meses. Quando foi um dia, meus irmãos, Un día de esos, mis hermanos, um espírito usando uma pessoa lá. un espíritu usó una persona allá Ele disse que era para mim sair daquele lugar. y le dijo que era para que yo salga de ese lugar. Que era para mim ter o meu próprio trabalho. Que era para que yo tenga mi propio trabajo. Então na minha casa tinha um cômodo. Entonces en mi casa había un cuarto E eu comecei, meus irmãos, a fazer o trabalho ali. y yo comencé a empezar mi propio trabajo en ese lugar. Eu, a minha esposa, Yo, mi esposa, aquele casal aquella pareja e mais um jovem que nós levamos para interpretar o Espírito. y más un joven que nosotros llevamos para interpretar al Espíritu. Irmãos, Hermanos, eu comprei 135 imagens de escultura. yo compré 135 santos E ali, meus irmãos, começamos a trabalhar. y allí mis hermanos comenzamos a trabajar. E meus irmãos, eu comecei a ganhar muito. Ahí mis hermanos yo comencé a ganar mucho. O diabo me deu muita coisa no começo, meus El irmãos. diablo me dio muchas cosas al comienzo, Ele hermano. me deu uma casa, Él me dio una casa, ele me deu um carro, él me dio un carro, ele me deu muito dinheiro, él me dio mucho dinero, ele me deu conta no banco. él me dio cuentas en el banco E meu nome cresceu por aquela população. y mi nombre fue creciendo mucho en aquel pueblo. Porque eu já não era mais um macumbeiro frequentador, Porque ya yo no era más un macumbero frecuentador. mas eu passei a ser um chamado pai de santo. Yo comencé a ser llamado Padre de los Santos, Cavalo do diabo, meus irmãos. caballo del diablo, mis hermanos. Irmãos, Hermanos, e quando foi uma noite, una noche de esas, nós precisávamos fazer um trabalho. nosotros necesitábamos hacer un trabajo. E aquele jovem passou na minha casa Y aquel joven pasó por mi casa com seu carro. con su auto E nós fomos, eu, minha esposa, y nos fuimos, yo, mi esposa, aquele casal e aquele jovem. aquella pareja y aquel joven. Pegamos uma estrada Agarramos un camino e fomos, meus irmãos, para este trabalho. y nos fuimos a realizar ese trabajo. Chegamos a uma cidade pequena. Llegamos a un pueblo pequeño. Por que a cidade pequena, meus irmãos? ¿Por qué es un pueblo pequeño, mis hermanos? Porque na cidade pequena há menos polícia. Porque en los pueblos pequeños hay menos policía. E de repente, quando eu me deparei, De repente, mis hermanos, cuando yo me di cuenta, eu estava na porta de um cemitério. yo estaba en la puerta de un cementerio. Olhei para o meu relógio, era 10:30 da noite. Miré para mi reloj, eran las 10:30 de la noche. Irmãos, quando nós entramos para dentro daquele cemitério, Hermanos, cuando nosotros entramos para dentro de aquel cementerio, era 10 para as 11 da noite. faltaban 10 minutos para las 11 de la noche. Quando eu voltei a mim, Cuando yo recuperé el conocimiento, era 4 horas da manhã. eran las 4 de la mañana. Irmãos, estava sentado em cima de uma catatumba, Hermanos, yo estaba sentado encima de una tumba, todo sujo de terra. todo lleno de tierra. Ao meu redor, 12 garrafas de A cachaça, mi alrededor habían 12 botellas de bebida, vazia, meus irmãos. vacías, mis hermanos. Nas minhas mãos tinha pedaço de carne humana En mis manos habían pedazos de carne humana. que Satanás tinha comido, meus irmãos. Satanás había comido, mis hermanos. Esta boca que vocês estão vendo, esta boca que vocês estão vendo, Esta boca que ustedes están viendo ahora consumiram centenas e centenas de maços de vela. consumió centenas y centenas de paquetes de velas. Irmãos, quando o trabalho não era no cemitério, Hermanos, cuando el trabajo no se realizaba en el cementerio, era nas matas virgens, era en el Monte Virgen, aonde, meus irmãos, Satanás tomava meu corpo donde Satanás, mis hermanos, tomaba mi cuerpo e comia sangue de animal. y comía sangre de animal. Muitas e muitas vezes, irmãos, Muchas y muchas veces, hermanos, eu voltava a mim, yo cuando volví en mí, estava com a boca toda suja de sangue, estaba con mi boca toda llena de sangre. aquele sangue que era guardado naqueles barril de barro, vamos dizer assim. Aquella sangre, hermanos, que era guardada en tinajas, Aquilo criava bicho, meus irmãos. aquello, mis hermanos, hacía que se críen bichos, gusanos ahí Vocês dentro. veem o que o diabo faz na vida de uma pessoa. Eso es para que ustedes vean las cosas que el diablo hace en las vidas de las personas. Mas ele estava me dando muito dinheiro. Mas él me estaba dando mucho dinero. Ele estava me cegando, eu não estava percebendo. Él me estaba entregando, ya yo no veía. Eu e a minha esposa, por que não dizer o meu lar, estava servindo ao diabo. Yo y mi esposa, mis hermanos,
hermano, ¿por qué no decir todo mi hogar estaba sirviendo al diablo? Irmãos, de repente, De un momento a otro, mas a minha esposa não fumava, a não ser quando estava trabalhando. yo con mi esposa no fumábamos a no ser cuando estábamos trabajando. Mas o diabo já pôs desejo de nós fumarmos. Mas el diablo ya colocó el deseo para que nosotros fumemos. E nós consumia 4 maços de cigarro por dia. Consumíamos 4 cajetillas de cigarros al día. Aí, meus irmãos, eu já não conseguia beber só quando estava trabalhando com o diabo. Ahí, mis hermanos, yo no conseguía beber solamente cuando trabajaba con el diablo. Já comecei a beber também no meio da semana. Ya comencé a beber en los días de la semana. Saía do meu trabalho e já começava a beber. Salía de mi trabajo y comenzaba a beber. Irmãos, Hermanos, até aí vamos se dizer uma maravilha. hasta ahí vamos a decir, mi vida fue una maravilla. Ele me dava de tudo, meus irmãos. Él me daba de todo, mis hermanos. Mas quando foi um dia, Más un día de esos, eu estava no meu serviço, meus irmãos, yo estaba en mi trabajo, mis hermanos, porque 27 anos porque 27 años eu exercia a profissão de padeiro. yo ejercí la profesión de panadero. Então eu trabalhava à noite, meus irmãos. Entonces yo trabajaba de noche, mis hermanos. E naquela manhã eu cheguei na minha Y casa. aquella mañana yo llegué a mi hogar A minha casa estava tudo quieto. y en mi hogar estaba todo quieto. Não ouvi barulho. No había ruido. Entrei para dentro de casa. Entré hacia dentro de mi casa. Fui no meu quarto. Fui a mi cuarto A minha esposa estava dormindo. y mi esposa estaba durmiendo. Irmãos, eu chamei a minha esposa. Hermanos, yo la quise despertar. O que aconteceu que você não levantou? ¿Qué pasó contigo que no te habías levantado? E ela disse, eu peguei no sono. Y ella dice, a mí me agarró el sueño. Irmãos, uma noite antes desse acontecido, Hermanos, una noche antes de que esto haya pasado, nós tínhamos feito um trabalho nosotros habíamos hecho un trabajo e a minha esposa não pôde ir. y mi esposa no consiguió ir. Então, meus irmãos, naquela manhã, Entonces, hermanos, aquella mañana, quando eu chamei a minha esposa, cuando yo le hablé a mi esposa, ela sentou-se na cama ella se sentó en la cama e foi levantar para fazer um café para mim. y trató de levantarse para hacerme un café. Mas quando ela se pôs de pé, meus irmãos, Mas cuando ella se paró, ela caiu, meus irmãos. ella se cayó, hermanos. Ela disse, eu não estou conseguindo ficar em pé. Ella me dijo, yo no consigo pararme. Eu peguei pelas suas mãos. Yo la agarré de las manos Eu disse, eu vou te ajudar. y yo le dije, yo te voy a ayudar. Mas quando eu soltei, ela caiu novamente. Mas cuando yo la largué, ella se cayó nuevamente. Aí eu disse, fica deitada. Ahí yo le dije, quédate echada. Irmãos, fiz o café, Hermanos, hice el café. dei a meus filhos, Le di a mis hijos, dei a minha le esposa, di a mi esposa. peguei uma pomada, meus irmãos, Agarré una pomada, hermanos, e comecei a esfregar nos teus pés, y comencé a friccionarle los pies, achando que era um torcicolo. pensando que era un calambre. Mas de repente, Mas de un momento a otro, veio uma vizinha na minha casa. vino una vecina hacia mi casa. E ela olhou para minha esposa Y ella miró a mi esposa e disse a mim, y me dijo a mí, a esposa do senhor não está nada bem. tu esposa no está nada bien. Vamos levar ela no médico. Vamos a llevarla ya al médico. Irmãos, eu peguei a minha esposa, Hermanos, yo agarré a mi esposa, pus dentro do carro la coloqué dentro de mi auto e nós fomos levar ao hospital. y nos fuimos llevándola para el hospital. Mas lá quando chegamos não tinha médico. Mas cuando llegamos al hospital no había médico. Mas ela ficou internada, meus irmãos. Pero ella tuvo que quedar internada, mis hermanos. Eu fui trabalhar à noite. Yo en la noche me fui a mi trabajo. Na manhã seguinte eu passei no A hospital. la mañana siguiente yo volví por el hospital. Estava um médico me esperando. Había un médico esperándome. E ele me disse, Y él me dijo, nós fizemos uns exames na tua esposa. nosotros le hemos hecho unos análisis a tu E esposa. aparentemente a enfermidade dela não é boa. Y aparentemente la enfermedad que ella tiene no es nada buena. Eu disse, o que está acontecendo, doutor? Yo le pregunté, ¿qué pasa, doctor? Ele disse, o sangue da tua esposa Y él me dijo, la sangre de tu esposa está se transformando em água. se está transformando en agua. Nós vamos fazer uma transfusão, Nosotros vamos a hacerle una transfusión. mas eu não garanto nada. Mas no te garantizo nada. Irmãos, fizeram aquela transfusão. Hermanos, le realizaron aquella transfusión. Com 2 dias eu fui buscar a minha esposa. Después de 2 días yo volví a buscar a mi esposa. Mas o médico disse para mim Mas el médico me dijo que para ela ter vida, meus irmãos, que para que ella continúe viviendo, mis hermanos, ela precisava fazer aquilo todos os meses. a ella tenía que hacerle aquella transfusión todos los meses. Irmãos, Hermanos, a minha esposa trabalhava também.
também. Mi esposa trabajaba también Ela caiu enferma. y ella cayó enferma. E através dos seus medicamentos, Y a través de aquellos medicamentos, o diabo, meus irmãos, el diablo, mis hermanos, ele começou a tirar o que ele tinha me dado. él comenzó a quitarme todo aquello que me había dado. Vendi a minha casa, Vendí mi casa, vendi meu carro, vendí mi auto, perdi a conta no banco. perdí las cuentas en el banco. Um lar agora cheio de vício, Era un hogar ahora lleno de vicios, um lar cheio de enfermidade, un hogar lleno de enfermedades, 3 crianças pequenas 3 niños pequeños e uma mulher que mal podia caminhar, meus irmãos. y una mujer que apenas caminaba, mis hermanos. Eu tendo que trabalhar para sustentar, Yo tenía que trabajar para sustentarlo, já não dava conta de pagar o aluguel, meus irmãos. ya no me alcanzaba para pagar el alquiler, mis hermanos. Estava desesperado. Estaba desesperado. E uma noite no meu trabalho, Y una noche en mi trabajo, trabalhava comigo 2 jovens na padaria trabajaban conmigo 2 jóvenes en la panadería e eu comecei a chorar desesperado. y yo comencé a llorar desesperado. E eu disse para aqueles jovens: Y yo le dije a aquellos jóvenes, tem misericórdia da minha família, tenga misericordia de mi familia, ajuda minha esposa e meus filhos. ayuden a mi esposa y a mis hijos. Eles disseram: mas o que você está fazendo? Mas ellos me dijeron, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? O que está acontecendo? ¿Qué es lo que se está pasando? Eu disse: eu não tenho razão mais para viver. Yo les dije, ya yo tengo más razón de vivir. Eu vou tirar a minha vida Yo me voy a matar e vocês cuidam da minha y família. ustedes cuiden de mi familia. Mas eles disseram: pelo amor de Deus, não faça isto. Mas ellos dijeron, por el amor de Dios, no hagas esto. Existe um Deus. Existe un Dios. Mas eu pensava comigo: Deus esqueceu de mim. Mas yo decía para mí mismo, Dios se olvidó de mí. Aonde eu vou encontrar este Deus? ¿A dónde yo voy a encontrar este Dios? Se eu me tornei um cavalo do diabo, Si yo me he vuelto un caballo del diablo, eu sou um escravo de si yo Satanás. soy un esclavo de Satanás, Aonde eu vou procurar ¿a este Deus? dónde voy a buscar a este Dios? Mas, irmãos, Mas hermanos, aquela noite passou. aquella noche transcurrió. Quando foi na madrugada, Al llegar la madrugada, um jovem daquele disse para mim: un joven de esos me dijo, tem uma cidade muito pequena, hay una ciudad muy pequeña, aqui perto de São José do Rio Preto, aquí cerquita de San José, e o prefeito ali vai dar 400 casas. y el prefecto de ese lugar va a entregar 400 casas. Vai lá, quem sabe você pega uma Vaya allá, tal vez usted pueda agarrar una e já vai amenizar um pouco teus problemas. y ya va a disminuir un poco tus problemas. Eu fui, meus irmãos, na manhã seguinte, Yo fui por la mañana siguiente, fiz a inscrição, me inscribí, e aquela senhora que estava ali, y aquella señora que estaba allí, ela me disse: com 30 dias, ella me dijo, de aquí a un mes, se você receber uma carta na tua casa, si usted recibe una carta en su casa, é porque você foi contemplado com uma casinha. es porque a ti te vamos a dar una casita. E aos 30 dias, meus irmãos, Transcurridos los 30 días, eu hermanos, recebi aquela carta. llegó esa carta a mi casa. Naquele mesmo dia, Y aquel mismo día, a minha esposa ficou muito ruim. mi esposa quedó muy mal. Eu levei para o hospital correndo. Yo la llevé corriendo para el hospital. E à noite precisava fazer um trabalho com o diabo. Y en la noche yo necesitaba hacer un trabajo con el diablo. E eu fui fazer esse trabalho. Yo fui a hacer ese trabajo. Irmãos, e o diabo falou através da minha boca Mas hermanos, el diablo habló a través de mi boca para aquele jovem a aquel joven que eu não se entristecesse, que yo no me pusiera triste, que ele não ia matar a minha esposa, que él no iba a matar a mi esposa, mas que ele ia fazer ela consumir, mas él iba a hacer que ella se consuma que nenhum médico acharia enfermidade no seu y corpo, ningún médico iba a encontrar la enfermedad en su cuerpo, mas que depois que ele acabasse com ela, mas que después que él acabase con ella, ele me daria a mulher que eu quisesse. él me daría la mujer que yo quisiera. A hora que eu vi estas palavras, meus irmãos, En el momento que yo escuché esas palabras, mis hermanos, eu disse para aquele jovem: yo le dije a aquel joven, a partir de hoje eu não trabalho mais nisto. hasta a partir de hoy yo no trabajo más en esto. Mas aquele jovem me respondeu: Mas aquel joven me respondió, é aí que você se engana. es ahí donde tú estás O engañado. diabo diz que se você abandoná-lo, El diablo dice que si tú lo abandonas, ele vai te jogar debaixo de um carro. él te va a botar debajo de un auto. Irmãos, mais de 10 anos Hermanos, más de 10 años eu trabalhei com o diabo, yo trabajé con el diablo, chamado Giramundo, meus irmãos. llamado Trotamundos, mis hermanos. Aquele que eu era seu cavalo, Aquel del cual yo era su caballo, aquele que eu era seus escravos, meus irmãos. aquellos de los cuales yo era el esclavo. Por que não dizer a minha família, ¿Por qué no decir mi familia? meus irmãos? Mis hermanos, E a minha esposa
veio a sair do hospital novamente. Y mi esposa salió otra vez del hospital. E o interessante é que ela fazia os tratamentos, Lo más interesante es que ella hacía los tratamientos e cada vez estava se consumindo mais. y cada vez estaba más consumida. Ela chegou, meus irmãos, a ficar em cima de uma cama, Ella llegó, mis hermanos, a quedar encima de una cama, pesando 29 quilos, meus irmãos. pesando 29 kilos, mis hermanos. Ela ficou pele e osso, Ella quedó cuero sobre huesos. parecia uma enfermidade aidética. Parecía una enfermedad de SIDA. E aí, meus irmãos, nós mudamos para aquela cidadezinha. Y ahí, mis hermanos, nosotros nos trasladamos a aquella ciudad pequeña. Ali também eu fiz um terreiro. Ahí también, mis hermanos, yo preparé mi terreno para trabajar con el diablo. Sim, meus irmãos, Sí, mis hermanos. mas aí começou a entrar o poder de Deus. Mas ahí comenzó a entrar el poder de Dios. Naquela mesma cidade, En aquella misma ciudad, para fazer, meus irmãos, fundo com a minha casa, para hacer fondo con mi casa, mudou um casal de crente dessa igreja, Deus de amor. había una pareja, se mudó una pareja de creyentes de esa iglesia, Dios es amor. E ali, meus irmãos, Y allí, mis hermanos, aquele irmão na época ele era um diácono. aquel hermanos de la iglesia era un diácono. E aí, meus irmãos, ele escreveu Y ahí, mis hermanos, él escribió numa faixa de pano: en un pedazo de tela: Igreja Deus e Amor, Iglesia, Dios es amor. pronto socorro de Jesus Cristo. Pronto socorro de Jesucristo. Glória a Deus, Gloria a Dios. aleluia. Aleluya. Ali, meus irmãos, Allí, mis hermanos, ele começou a fazer aqueles cultos. él comenzó a realizar aquellos cultos. De um lado trabalhava o Espírito Santo, De un lado trabajaba el Espíritu Santo do outro lado trabalhava o diabo, meus y al irmãos. otro lado trabajaba el diablo, mis hermanos. E foi, meus irmãos, Y fue, mis hermanos, uma noite una noche, que eu creio que o diabo dizia entre ele yo creo que el diablo pensaba entre sí mismo que seria o fim do meu lar, que sería el fin de mi hogar, que seria a destruição da minha família, que sería la destrucción de mi familia, porque o vício ele já tinha posto em nós, porque el vicio ya él había colocado en nuestras vidas. a enfermidade ele já tinha posto no meu lar, Enfermedades él ya había colocado en mi hogar. a minha esposa já estava desenganada pelos médicos, Mi esposa ya estaba desahuciada de los médicos. então só faltava a destruição do lar. Entonces lo único que faltaba era la destrucción de mi hogar. E naquela noite nós tivemos uma discussão, Y aquella noche nosotros tuvimos una discusión. e eu comecei a falar para minha Y esposa: yo comencé a decirle a mi esposa: eu vou embora desta casa, yo me voy de esta casa. eu não aguento mais viver aqui, Ya yo no soporto más vivir aquí. você para mim de nada serve, Tú ya no me sirves de nada. você é uma mulher podre, Tú eres una mujer podrida. você é uma mulher doente, Tú eres una mujer enferma. uma mulher desenganada, Una mujer desahuciada. e eu não quero ficar mais aqui. Yo no quiero quedarme más aquí. Eu vou te deixar com os filhos e a Yo casa. te voy a dejar con tus hijos y la casa. Você arruma minhas coisas porque eu vou me embora. Tú arreglas mis cosas. En esa época mi hijo tenía 9 años de edad. Uma filha de 6 anos Una hija de 6 años e outra filha com 2 anos de idade. y otra hija con 2 años de edad. Orando, meus irmãos, Y todos lloraban, mis hermanos. foi quando o Espírito Santo de Deus, Fue cuando el Espíritu Santo de Dios, que não escolhe, meus irmãos, idade, que no escoge, mis hermanos, la edad, que não olha para a cor, meus irmãos, que no mira para el color, mis hermanos, mas quando quer usar, ele usa mas cuando Él quiere usar, Él da utiliza maneira que ele de la quer. manera que Él quiere. Glória a Deus. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Irmãos, Hermanos, aquela família chorando, aquella familia lloraba o Espírito Santo veio e usou minha filha de 6 anos. y el Espíritu Santo de Dios vino y usó a mi hija de 6 E ela años. chegou perto da minha esposa. Y ella llegó muy cerca de mi esposa Eu disse: mamãe, não chore. y le dice: mamá, no llores. Hoje vai ter um culto na casa daqueles crentes. Hoy va a tener un culto en la casa de aquellos creyentes. Vamos lá, mamãe. Vamos para allá, mamá. Mas ela disse: o que eu vou fazer lá? Mas ella dice: ¿qué puedo hacer yo allá? Se eu já estou enferma, Si ya yo estoy se enferma, eu já estou desenganada, si ya yo estoy eu desahuciada, não tenho mais razão para yo no viver. tengo más razón para vivir. O seu pai agora vai nos abandonar. Y tu padre ahora nos va a abandonar. Mas o Espírito Santo voltou a dizer, meus irmãos: Mas el Espíritu Santo volvió a decir: hermano, vai, va, porque se não te fizer o bem, porque si no te van a hacer el bien, o mal também não vai te fazer. tampoco te van a hacer mal. E aquelas crianças
criança, meus irmãos. Y aquellos niños, mis hermanos. Meu filho pegou a minha filha mais nova. Mi hijo agarró a mi hija más nueva. As duas crianças pegaram na mão da minha esposa, Los dos niños agarraron las manos de mi que esposa, mal podia caminhar, que apenas caminaba, e saiu chorando pelas ruas, meus irmãos. y salieron llorando por la calle, mis Talvez hermanos. buscando o último recurso, Tal vez buscando el último mas recurso. não sabia que era o único recurso. No se sabía que era el único recurso. Aleluya. Gloria a Dios. Irmãos, Hermanos, quando aquela família chegou naquela porta, cuando aquella familia llegó a aquella puerta, uma sala muito pequena, un saloncito muy pequeño, porque estava começando ali um trabalho. porque ahí estaba recién comenzando el trabajo. De um lado tinha dois irmãos, A un lado había dos hermanos, do outro lado estava duas irmãs. al otro lado habían dos hermanas. No meio da sala, uma mesinha feita de caixote. Al medio de un lugar muy sencillo, Um lugar muito humilde, meus irmãos. un lugar muy humilde, hermanos. Mas em cima daquela mesinha estava tudo. Mas encima de aquella mesa estaba Em cima todo. daquela mesinha estava a palavra de Deus. Estaba la palabra de Dios. Glória a Deus, aleluia. Oh, gloria a Dios. Irmãos, quando a minha esposa chegou, Hermanos, cuando mi esposa llegó, aquele pregador olhou e assustou-se. aquel predicador la miró y se asustó. Ele ficou com medo da minha Él esposa. quedó con miedo de mi esposa. Ele nunca tinha visto uma coisa daquela maneira. Él nunca había mirado una cosa así. Parecia, meus irmãos, um cadáver. Parecía un cadáver, Só pele e osso, meus irmãos. solo piel sobre los huesos. Mas o Espírito Santo de Deus Mas el Espíritu Santo de Dios deu autoridade também àquele servo. le dio autoridad también a aquel siervo. E ele olhou para minha Y esposa. él mirando a mi esposa, Ele disse: Jesus aqui hoje Ele vai disse fazer que- maravilha. Jesús se quiere hacer maravillas. Aleluya, gloria a Dios. Glória a Jesus. Irmãos, Hermanos, ela entrou para dentro e sentou-se. ella entró hacia adentro y se sentó. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Él comenzó a predicar la palabra de Dios. Pela primeira vez na sua vida, Por la primera vez en su vida, ela estava ouvindo a voz do Senhor. ella estaba escuchando la voz del Señor. Ela começou a chorar, meus irmãos. Y ella comenzó a llorar, mis hermanos. Quando aquele pregador fez o apelo, Cuando aquel predicador llamó para los que vayan a aceptar a Jesús, ela aceitou a Jesus Cristo. ella aceptó a Jesucristo. Ela abandonou a sua vaidade. Ella abandonó su vanidad. E naquela mesma noite, Y meus irmãos, aquella misma noche, mis hermanos, naquele lugar humilde, en aquel humilde lugar, ela foi sanada da sua ella fue sanada de su enfermidade. enfermedad. Deus, aleluia! Gloria a Dios. Glória a Jesus. Aleluya. Irmãos, Hermanos, saiu dali uma pessoa curada. salió de ahí una persona sanada. Saiu dali uma pessoa liberta. Salió de ahí una persona completamente liberada. Saiu dali uma pessoa com teu nome escrito no livro da vida. Salió de ahí una persona con su nombre ya escrito en el libro de la vida. Ganhou naquela noite uma Bíblia de presente. Aquella misma noche le regalaron una Biblia. Veio para casa, meus irmãos. Ella volvió para casa, mis hermanos. E a esposa, juntamente com os filhos, Y la esposa juntamente con los hijos. uma vida renovada, Una vida renovada. uma vida transformada. Una vida transformada. Porque naquela noite, meus irmãos, Porque aquella noche, mis hermanos, ela tinha conhecido o poder de Deus. ella había conocido la gloria de Dios. Aleluia! Aleluya. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Irmãos, Hermanos, na madrugada chegou eu, a la madrugada llegué yo, sem nada saber. sin saber absolutamente nada. Entrei para dentro de casa, Entré para mi casa, não via minhas coisas arrumadas. no vi mis cosas arregladas. Fui ao quarto dos meus filhos, Fui al cuarto de mis hijos, estava dormindo, irmãos. estaban durmiendo, hermanos, Parece que estavam sorrindo. y parecía que estaban sonriendo. Fui ao quarto da minha esposa, Fui al cuarto de mi esposa, estava dormindo também. también ella dormía. O seu rosto brilhava. Su rostro brillaba, Parece que estava até sorrindo, meus irmãos. parecía que hasta estaba sonriendo, mis hermanos. E eu chamei a minha esposa. Y yo llamé a mi esposa, Ela sentou-se
sentou-se na cama ella se sentó en la cama e eu perguntei: y le pregunté, cadê minhas coisas? ¿dónde están mis cosas? Eu quero ir embora. Yo quiero irme, Eu não quero viver mais aqui. ya yo no quiero vivir más aquí. E ela olhou para mim Y ella me miró e disse: y me dijo, se você quiser ir, si usted quiere irse, eu não posso te segurar. yo no puedo asegurarte. Quem sou eu para te segurar? ¿Quién soy yo para detenerte? Mas eu gostaria Mas a mí me gustaría que antes que você fosse, que antes que tú te fueras, você conhecesse usted conozca uma coisa una maravilhosa cosa que eu maravillosa conheci que yo he nesta conocido en esta noite. noche. Glória a Deus, aleluia! ¡Oh, gloria a Dios! Bendito é o nome do Senhor. ¡Aleluya, gloria a Dios! Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, eu pensei comigo, yo pensé conmigo mismo, a minha esposa, além de estar enferma, mi esposa, además de estar enferma, agora deve estar louca também. ahora ya se volvió loca también. De repente olhei para a cabeceira da cama. De repente miré para la cabecera de la cama. Estava este livro, meus irmãos. Ahí estaba este libro, mis E hermanos. eu disse: o que é isto? Y yo pregunté, ¿qué es esto? Ela disse: é a Bíblia. Ella me dijo, es la Biblia. É aqui que está o caminho. Es aquí que está el camino. Aqui está a Es verdade. aquí que está la verdad. Aqui que está a Es aquí que vida. está la vida. Glória a Deus, aleluia. Gloria a Dios. Ah, meus irmãos, Oh, mis hermanos, mas naquela hora mas en aquel momento parece que o inferno todo parece que todo el infierno entrou no meu corpo. entró en mi cuerpo. Satanás endureceu meu coração. Satanás endureció mi corazón. E aí, meus irmãos, eu comecei a dizer para ela: Y ahí, mis hermanos, yo comencé a decirle a mi esposa, você virou uma crente? ¿tú te volviste creyente? Ela disse sim, Ella me dijo, sí. só que agora com uma diferença. Solo que ahora hay una diferencia. Não uma crente nas imagens, No voy a creer más en las imágenes. não uma crente no diabo, Ya no soy más creyente en el diablo. mas uma crente em Cristo Soy Jesus. una creyente en Cristo. Glória a Deus, aleluia! Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Irmãos, e eu disse para ela: Hermanos, yo le dije a ella, a partir de hoje, a partir de ahora, nós vamos viver juntos, nosotros vamos a vivir juntos. mas é por causa destas crianças. Mas es por causa de estos niños. Você vai servir o teu Deus, Usted va a servir a su Dios e eu vou servir a meu Deus. y yo voy a servir al mío. E você nunca me chama para ir nesta igreja, Tú nunca me vas a invitar para que yo vaya a esa iglesia. porque o dia que você chamar, Porque el día que tú me invites, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. yo voy a hacer una cosa que nunca hice hasta ahora. Eu vou te bater. Yo te voy a pegar. E aí, meus irmãos, ela disse: tudo bem. Y ahí, mis hermanos, ella me dijo, está muy bien. E ela começou a ir na igreja, meus Y irmãos. ella comenzó a frecuentar la iglesia, mis E o hermanos. diabo cada vez endurecia mais o meu coração. Y el diablo cada día endurecía más mi E Deus corazón. começou a dar saúde à minha Y esposa. Dios comenzó a sanar a mi esposa. E ela foi fortalecendo Y ella se fue fortaleciendo através da oração. a través de la E oración. os irmãos Y oravam. los hermanos oraban. E ela começou a trabalhar, Y meus ella irmãos. comenzó a trabajar, mis hermanos. E quando ela saía para o Y trabalho, cuando ella salía para el trabajo, as crianças ficavam comigo. los niños se quedaban conmigo. Ela deixava, meus irmãos, Ella los dejaba, mis hermanos, a comida pronta la comida preparada para me dar para meus filhos. para que yo les dé de comer a ellos. Mas o diabo endurecia meu coração. Mas el diablo endurecía mi corazón. E eu pegava aquela comida Yo agarraba esa comida e jogava tudo fora, meus irmãos, y la botaba toda afuera, para que eles sentissem fome. para que ellos sintieran hambre. E eles sentindo fome, eles começavam a chorar. Y ellos sintiendo hambre comenzaran a llorar. E eles chorando era um motivo para me bater. Y cuando ellos lloraban era el motivo para que yo les fuera a E pegar. Satanás pôs um desejo no meu coração Y Satanás puso un deseo en mi corazón de espancar os meus filhos de pegarle a mis hijos e tirar sangue dos teus corpos. hasta sacar sangre de sus cuerpos. E um dia, meus irmãos, Y un día, mis hermanos, eu batendo no meu filho de 9 anos, yo estaba pegándole a mi hijo de 9 años. e fui batendo, e fui batendo. Y le fui pegando y le fui pegando. De repente joguei ele, meus irmãos, De un momento a otro boté a él, mis hermanos. e ele caiu com seu peito num portão Y él cayó con su pecho contra un e portón. levou 12 pontos do teu peito, meus Se irmãos. abrió el pecho, mis hermanos, y tuvieron que costurarle 12 puntos. Hoje está com 21 anos de idade. Hoy él tiene 21 años de edad. Antes de viajar para cá, eu fui à tua casa. Antes de yo venir hacia acá, yo fui a visitarlo. Já é casado. Él ya es casado. Estava com a
camisa um pouco aberta. Él estaba con la camisa un poco abierta. E eu pude ver aquela cicatriz. Y yo pude mirar aquella cicatriz. E eu pedi licença para o meu filho. Y yo le pedí permiso a mi hijo. E fui chorar, meus irmãos. Y me fui a llorar, mis hermanos. Porque que fazia eu? Porque ¿qué hacía yo? Não era eu, meus irmãos. No era yo el que hacía Mas eso. era o diabo Era el diablo que queria destruir a minha que quería família. destruir toda mi familia. Que queria destruir o meu Que lar. quería destruir mi hogar. Me punha o desejo de pegar as minhas filhas. Él puso deseo en mí de pegar a mis hijas. Levar as suas mãos no fogo, meus irmãos. Yo llevaba sus manos hasta el fuego, mis E elas hermanos. começavam a gritar. Y ellas comenzaban a gritar. E eu espancava. Y yo les pegaba. Quando a minha esposa chegava tarde Y cuando mi esposa llegaba tarde do trabalho, del trabajo, elas com as mãozinhas queimadas, ellas con sus manecitas quemadas, dizendo que tinha sido eu. ellas le decían que yo había sido. E eu, meus irmãos, Y yo, mis hermanos, era mais um motivo para bater. era un motivo más para que yo pueda pegarles Era otra mais vez. um motivo para espancar. Era más un motivo para golpearlas. E esta vida, meus irmãos, Y esa vida, mis hermanos, foi mais ou menos uns 5 meses fue aproximadamente unos 5 meses. após a conversão da minha esposa. Después conversamos con mi esposa. Ela entrava no quarto para ler a Bíblia. Ella entraba en el cuarto para leer la Biblia. Satanás me punha desejo de ligar o rádio, Satanás colocaba en mí el deseo de encender la radio. a televisão no último volume. También la televisión a todo su volumen. E eu começava a quebrar as coisas dentro de casa. Yo comenzaba a quebrar las cosas en mi casa. E foi, meus irmãos, esse sofrimento. Y así fue este sufrimiento. Muitas vezes a minha esposa saía correndo. Muchas veces mi esposa tenía que salir corriendo. Ia na casa daqueles irmãos Iba hasta la casa de esos hermanos e dizia, irmãos, não vai adiantar. y decía, hermanos, ya no va más adelante É esto. melhor eu abandonar. Él quiere abandonarme. Ele não vai aceitar. Él no va a aceptar. Mas as irmãs diziam para minha Mas esposa, los hermanos le decían a mi esposa, irmã, hermana, não no te desespere. desesperes. Não cai uma folha seca sem que Deus não queira. No cae ni una hoja Gloria seca a sin la Dios, voluntad de Dios. aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Irmãos, Hermanos, e foi num dia de domingo. un día domingo, A minha esposa chegou a mim e disse, mi esposa se acercó a mí y me dijo, hoje eu vou na igreja de São José do Rio Preto. hoy yo me voy a la iglesia de San José de Río Negro. Vai ter uma festa maravilhosa. Va a haber una fiesta maravillosa. Naquela cidade pequena só tinha aquele ponto de pregação. En aquella ciudad pequeña en que vivíamos, solo había aquel punto de predicación. E eu disse, então você vai. Y yo le dije, entonces, tú puedes ir. E eu vou fazer a coisa que eu mais gostava. Y yo quería hacer la cosa que a mí más me gustaba. Era de pescar, meus irmãos. Era ir a pescar, mis hermanos. Mas de repente, Mas de un momento a otro, eu fui pegar as varas para pescar. yo fui a agarrar las cañas de pescar. Veio uma voz diabólica no meu ouvido. Vino una voz diabólica hasta mi oído. Eu disse, vai na igreja Y também. me dice, tú también vas para la iglesia. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Miré para un lado, miré para el otro. Senti meu corpo a gelar. Sentí mi cuerpo helarse. Eu disse, é o diabo. Y yo dije, es el diablo. E aí olhei para um lado, Y ahí miré para un lado, olhei para o outro. miré para el otro. Não vi nada. No vi nada. Me deu aquela vontade de dar gargalhada. Y me dio aquella voluntad de reír a carcajadas. Aí eu disse a minha esposa, Ahí yo le dije a mi esposa, arruma minha roupa que eu vou também. acomódame mi ropa que yo también voy contigo. Mas de repente a voz voltou a dizer, Mas la voz volvió a hablar conmigo você não vai, y me dijo, tú no vas. você não tem dinheiro. Tú no tienes dinero. Eu disse a minha esposa, Y yo le dije a mi esposa, ela saiu correndo, meus irmãos, ella salió corriendo, mis hermanos, atravessou meu quintal e foi na casa daquela irmã. atravesó el patio y se fue hasta la casa de aquellos hermanos. De repente ela voltou dizendo, De repente ella volvió diciendo, o irmão diz que paga a passagem para você ir. el hermano dice que él va a pagar tu pasaje para que tú vayas. Aí eu disse, então prepara minha roupa. Entonces yo le dije, arréglame la ropa. Enquanto ela estava arrumando, Mientras ella estaba arreglando mi ropa, eu fui no fundo do meu quintal, meus yo me irmãos, fui al fondo de mi patio, mis hermanos, onde eu tinha uma casa mais ou menos deste tamanho. donde yo tenía una casa así pequeñita. E ali tinha uma imagem do diabo, Ahí yo tenía una imagen del diablo, do chamado giramundo. de aquel llamado trotamundo. E ali eu dobrei meu joelho Ahí yo doblé mis rodillas e pedi se poderia ir na igreja. y le pregunté si yo podía ir a la iglesia. E aquela voz dizia no meu ouvido, Y aquella voz me decía en el oído, vai porque eu vou com você. anda porque yo voy contigo. Hoje nós vamos
vamos fazer bagunça naquela igreja. Hoy nosotros vamos a armar escándalo en aquella iglesia. Hoje nós vamos destruir aquela festa. Hoy nosotros vamos a destruir aquella fiesta. Irmãos, Hermanos, eu troquei de roupa, yo me cambié de ropa. cabeludo até no ombro, Mis cabellos estaban hasta mi hombro. maço de cigarro no bolso, Una cajetilla de cigarros en el bolsillo. mais de 15 colares no pescoço. Más de 15 collares yo tenía en mi pescuezo. E fomos para a igreja. Y nos fuimos para la iglesia. Quando chegamos na esquina, Cuando llegamos a la esquina, estava aquele casal. ahí estaba aquella pareja. Cumprimentamos Nos saludamos e começamos a ir para o ponto de ônibus. y comenzamos a caminar para la parada de los micros. De repente o Satanás falou comigo: De repente Satanás me habló acende um cigarro, y me dijo, enciende un cigarro. enche a tua boca de fumaça Llena tu boca de humo e joga na cara desse bobo que está do teu lado. y bótaselo encima de la cara de estas personas que están a tu lado. Irmãos, eu fiz aquilo. Hermanos, yo hice aquello. E aquele servo de Deus, Y aquel siervo de Dios, ele recebeu aquela fumaça no él pescoço. recibió aquella bocanada de humo. Ele baixou, meus irmãos, a sua Él cabeça. bajó su cabeza E da sua boca podia ouvir só estas vozes: y yo de su boca solamente escuchaba estas palabras. só o Senhor é Deus, Solo el Señor es Dios. só o Senhor é Deus, Solo el Señor es Dios. só o Senhor Solo é el Deus. Señor es Dios. Glória a Deus, aleluia. Gloria a Dios. Aleluya. Irmãos, chegamos naquela igreja. Hermanos, y llegamos hasta aquella iglesia. A igreja cheia, La iglesia estaba completamente llena. uma festa maravilhosa. Era una fiesta maravillosa. Veio um obreiro e perguntou aonde eu queria sentar. Vino un obrero y me preguntó dónde yo quería sentarme. Aqui mesmo na porta. Y yo le dije, aquí mismo en la puerta. E eu sentei Y yo me senté e comecei a olhar para aquele povo. y comencé a mirar a todas aquellas personas. Pela primeira vez eu estava numa igreja de crente. Era la primera vez que yo estaba en una iglesia de E creyentes. aquela vontade de dar risada. Y yo tenía aquella voluntad de reírme a carcajadas. E aquela vontade de sair quebrando aqueles bancos, aquelas cadeiras. Y aquella voluntad de ir y romper todas las sillas. Mas eu fiquei olhando. Mas yo me quedé mirando. De repente veio um irmão contar um testemunho. De repente vino un hermano a contar un testimonio. Eu nada entendia. Yo no entendía nada. E o diabo dizia para mim: ela é louca. Y él me decía, esta está loca. Eu começava a querer dar risada. Y yo comenzaba a reírme. Vinha um coral e louvava ao Senhor. Venía un grupo, un coro y alababa al Señor. Eu nunca tinha visto. Y yo nunca había oído. Eu dizia: não conheço esta música. Y yo decía, yo no conozco esta música. O diabo dizia para mí: este povo é tudo louco. El diablo me decía, estos están todos locos. E eu estava ali, meus irmãos, Y yo estaba allí, mis hermanos, com aquela vontade con aquella voluntad de quebrar tudo. de romper todo. Mas de repente Más de un momento a otro, abriu-se uma porta se abrió una puerta e veio um homem de pequena estatura y vino un hombre muy pequeño. e subiu ao púlpito, meus irmãos, Subió al púlpito, mis hermanos, e pôs a igreja de pé. y colocó a toda la iglesia en pie. Fez uma oração. Hizo una oración. Quando ele terminou a oração, Cuando él terminó la oración, ele disse: vamos abrir as nossas Bíblias. él dijo, vamos a abrir nuestras Biblias. A hora que ele disse assim, A la hora que él habló así, o diabo disse para mim: el diablo me dijo, vamos embora. vámonos de ese lugar. Eu disse: eu não consigo. Y yo le dije, no puedo. Eu não estou conseguindo ficar de Yo pé. no puedo pararme. Vamos embora. Vámonos. E aí, meus irmãos, Y entonces, hermanos, eu comecei a falar alto. yo comencé a hablar fuerte. Chamei a atenção da Y igreja. llamé la atención de la E iglesia. aquele povo achava que eu estava ficando louco. Y cualquier pueblo creía que yo me estaba volviendo loco. Porque eles viam eu falar, mas não viam o diabo. Porque ellos miraban que yo hablaba, mas ellos no veían al diablo. E ele começou a chamar para ir embora. Y él creía llamándome para que nos vamos de ese E eu lugar. não conseguia porque minhas pernas estavam dormentes. Yo no conseguía porque mis piernas estaban adormecidas. De repente o diabo saiu. De repente el diablo salió. Eu fiquei sentado, meus irmãos, Y yo quedé sentado, mis hermanos, paralisado, paralizado, olhando para aquele homem no púlpito. mirando para aquel hombre en el púlpito. E eu não podia esquecer, meus irmãos, Y yo no podía olvidarme, mis hermanos, estas palavras estas palabras que Jesus Cristo falou comigo naquela manhã. que Jesucristo habló conmigo en aquella mañana. Aquele homem disse: Aquel hombre dijo, abra suas Bíblias abran sus Biblias no livro de São en Mateus, el libro de San Mateo, capítulo 11, capítulo 11, versículo 28 a versículo seguir. 28 adelante. E eu olhando para ele, Y yo miraba para ellos. ele começou a ler: Él comenzó a leer. vinde a mim os cansados e Venid a oprimidos, mí los cansados y oprimidos, e eu vos aliviarei. que yo los haré descansar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de Aprended coração, de mí
porque soy manso y humilde de corazón, porque meu fardo é leve porque mi carga es leve e meu jugo é suave. y suave es mi yugo. Irmãos, ele começou a pregar Hermanos, y él comenzó a predicar. e eu comecei a chorar. Y yo comencé a llorar. E comecei a chorar muito, meus irmãos. Comencé a llorar mucho, mis E hermanos. molhei todo o meu lenço. Mojé todo mi pañuelo. Depois comecei a molhar a minha camisa também. Después también comencé a mojar mi camisa. E chorando, Y meus lloraba y irmãos. lloraba, mis hermanos. E quanto mais eu Y chorava, mientras más yo lloraba, mais a igreja dava glória a más la Deus. iglesia glorificaba a Dios. Glória a Jesus Cristo. Gloria a Dios. Irmãos, Hermanos, quando aquele pregador fez o apelo, cuando aquel predicador llamó a las personas para aceptar a Jesús, eu não sei de que maneira aconteceu. yo no sé de qué forma sucedió. Eu estava lá atrás. Yo estaba atrás, Irmãos, eu estava cabeludo. yo estaba con mi cabello largo, Eu estava viciado. yo estaba completamente vicioso, Eu estava sendo um cavalo do diabo. yo era el caballo del diablo. Mas naquela manhã Jesus Cristo me chamou. Mas aquella mañana Jesús me llamó. E eu não sei de que maneira aconteceu. Yo no sé de qué forma pasó. Quando eu olhei, meus irmãos, Cuando yo miré, hermanos, eu estava na frente do yo altar estaba do delante Senhor. del altar del Señor. Mãos levantadas. Estamos levantados. Glória a Deus, aleluia. Gloria a Dios. E aceitei, meus irmãos, Y acepté, mis hermanos, naquela manhã, en aquella mañana Jesus Cristo a Jesucristo como meu Salvador. como mi Salvador. Ali, meus irmãos, Ahí, mis hermanos, eu abandonei o vício. yo dejé los vicios. Ali, meus irmãos, Allí, mis hermanos, eu que era chamado cavalo de Satanás, yo que era llamado el caballo del diablo, cavalo do diabo, meus irmãos, caballo del diablo, mis hermanos, naquela manhã, en aquella mañana, até o meu nome foi trocado. hasta mi nombre fue cambiado. Eu saí dali, meus irmãos, Yo salí de ese lugar, hermanos, sendo chamado siendo llamado o templo do Espírito el Santo. templo del Espíritu Santo. Glória a Deus, aleluia. Gloria a Dios. Irmãos, um milagre aconteceu na vida da minha esposa. El milagro sucedió en la vida de mi esposa. Hoje a minha esposa, meus irmãos, Hoy mi esposa, mis hermanos, pesa 80 quilos. pesa 80 kilos. É uma obreira da casa do Senhor. Es una obrera de la casa de Dios. Prega a palavra de Predica Deus. la palabra de Dios. A minha filha louva ao Senhor. Mi hija alaba al Señor. Então não para minha glória, Esto no es para mi gloria, mas para a glória de Deus. mas es para la gloria de Dios. Glória a Deus, aleluia. Aleluya, gloria a Dios. Eu posso dizer, meus irmãos, Yo puedo decirles, mis hermanos, as mesmas palavras las mismas palabras que disse o profeta Josué. que dijo el profeta Josué. Eu e a minha casa Yo y mi casa servimos ao Senhor. servimos al Señor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Está aí, irmãos amados. Ahí está, hermanos amados. Está aí, minhas irmãs queridas. Ahí están, mis hermanas queridas, A experiência que eu passei la experiencia por la cual yo pasé nas mãos do diabo, en las manos del diablo, no vício, na enfermidade, en el vicio y en la enfermedad, para chegar ao caminho do Senhor. para llegar a los caminos del Señor. E talvez nesta noite aqui, Y tal vez en esta noche aquí tem irmãos e tem irmãs hay hermanos y hay hermanas que estão passando por uma luta, que están pasando por una lucha, está passando por uma dificuldade están pasando por una dificultad e não está entendendo y no están entendiendo que a voz do Senhor está te chamando. que la voz de Dios te está llamando. Vinde a mim os cansados e oprimidos, Venid a mí los cansados y oprimidos, aliviarei. yo los haré descansar. Glória a Deus, aleluia. Gloria a Dios. Irmãos, Hermanos, este mundo nada mais tem a nos oferecer, no tiene nada más para ofrecernos, a não ser enfermidade, a no ser enfermedad, a não ser inimizade, a no ser enemistades, ciúme, inveja, celos, envidias, contenda, meus irmãos, contiendas, mis hermanos, dissensão nas famílias. disensión en las familias. Por quê, meus irmãos? ¿Por qué, mis hermanos? Porque a palavra de Deus nos diz Porque la palabra de Dios nos dice que o diabo vem a matar, a roubar e a destruir.